Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer mais um vídeo aí dessa playlist que eu estou fazendo, falando alguns assuntos referentes a fones. Então hoje mais uma versão aí, conselhos do tio Thiago. Não é uma lei, tá? É uma sugestão minha. E quantos fones eu deveria ter? Vários baratos ou poucos caros? Ou um caro? Então é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Claro que a gente vai tomar como base aqui o valor, mas tenha em conta que a gente está falando aqui de fones mais caros e melhores. Tem alguns que não são, ok? Mas a gente está falando desses que são melhores, porque a maioria deles são. Quanto mais caro, você tem uma probabilidade maior que esse fone tenha uma qualidade maior. Mais uma outra questão aqui. Isso não se aplica para aquelas pessoas que são colecionadores de fones, ok? Porque um colecionador, ele vai querer a maior quantidade de fones possível. Alguns colecionam marcas, então ele tem vários fones de uma determinada marca, ou às vezes não é por marca, são, sei lá, ele quer ter todos os fones possíveis, desde fones baratinhos e também fones mais caros. Falando em colecionador, eu gostava de guardar tudo quanto é fone que eu via pela frente. Uma vez eu guardei, eu acho que uns 3 fones, que são, sabe aqueles ônibus de turistas que passam na maioria das grandes cidades? E quando eu fiz esse recorrido em Johannesburgo, na África do Sul, eu estava com alguns amigos meus e eu falei com eles, no final, leva os fones. Eram fones bem baratinhos, desses horríveis, mas eu tinha eles até um tempo atrás. Depois eu falei, não vale a pena, até porque nunca eu vi nada com eles, porque o som é bem ruizinho. Claro que é para algo específico, né? Só para você ter ali vários idiomas e que o tradutor vai falando para você quais são os pontos turísticos e a história do lugar. Mas eu era uma dessas pessoas que colecionava de tudo que via pela frente. Hoje já não, ok? Hoje já mudei esse conceito. Mas esse vídeo aqui não é para aquelas pessoas que colecionam fone, ok? Eu já tinha até falado algumas coisas em alguns vídeos anteriores, mas aqui eu quero ser um pouco mais específico. Sempre o nosso objetivo é encontrar o melhor fone pra gente, ok? Para que você se sinta melhor. Então aqui vai um conselho. Se você está começando no hobby, não entende muito bem, ou seja, está buscando qual é a sua assinatura de som, porque cada pessoa ela tem uma assinatura de som. Às vezes a gente tende a seguir que o melhor fone é um fone neutro e na verdade tem um certo sentido, mas tem pessoas que ela tem um gosto maior pelas frequências graves, outros sim por fones neutros e outros que tem um pouco mais de agudo para que tenha um pouco mais de brilho. Então a gente, primeiramente, o meu conselho é busque fones baratos para você poder identificar qual é a sua assinatura de som. Compra lá um fone em V, em neutro, em W, em U, um bass head, algum que tenha muito agudo. E aí você vai vendo ali e fala, opa, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Então gostei desse daqui e vou seguir essa assinatura de som aqui. Vai num KZ, TRN, Moondrop, KBeer, OpenHeart, tem tantos fones. Aqui mesmo no canal eu trago tantos fones baratos aqui para vocês. Então você vai nele, identifica qual a sua sonoridade e a partir disso, aí sim compensa gastar um pouquinho mais. Por quê? Os melhores fones a gente sabe que não são os baratos. Às vezes a pessoa pode se identificar, eu já falei muito isso aqui, a gente pode se identificar por aí com algum fone baratinho, mas a gente sabe que se você coloca ali uns 200, 300 reais a mais, vai ter um melhor cabo, vai ter também um pouco, uma melhor sonoridade, um case e por aí vai. Então vale a pena investir nisso para que a gente possa também ter um maior cuidado do nosso ouvido. Então, você ouviu alguns fones aí, se identificou, organizou bem as suas ideias? Aí sim, aí vale a pena você ir e gastar num fone mais caro. Porque o que acontece? Você pega um fone, não, porque esse fone aqui é muito bom, vamos falar lá um Variations, ok? Você vai, talvez não é a assinatura de som que você gosta, então não vale a pena você ir para um fone desse sem primeiro você conhecer qual é o seu estilo, qual a sua sonoridade. Para mim, hoje em dia, ok, o meu gosto, o Thiago de civil, não é o Thiago músico nem o Thiago audiófilo. O Thiago do dia a dia, eu me identifiquei mais hoje, nesses fones um pouco mais baratos, é o da Moondrop. O Moondrop Aria, principalmente, é um fone que eu curti demais. Mas, por exemplo, quando eu vou tocar, eu já gosto que tem um pouquinho mais de grave. Então, eu tenho, por exemplo, o Meli e tenho o Urban Fun, que eu já uso ele já desde que saiu, desde já vai fazer quase 2 anos. Eu tenho o mesmo fone.
Então, aí e depois quando eu quero algo um pouco mais audiófilo, aí eu também gosto já algo que não seja, até a Moondrop até meio que vai um pouco por esse caminho, mas eu já gosto de um fone que seja um pouco mais neutro, porque assim eu também consigo ter uma melhor sonoridade nas frequências médias e também nas frequências agudas. Mas se eu não tivesse o canal aqui, eu teria poucos fones e um deles seria o Moondrop Aria, ou está chegando para mim o que o Cato vai, que eu gosto dele, eu acabaria ficando com isso porque a Moondrop, por mais que ela mude o fone, a dinâmica dela, ela tem uma característica própria dela. E eu acabo gostando muito dessa característica que eles têm. E eu até quero dar exemplo de dois amigos meus aqui, que eles testaram alguns fones baratos, e aí eles identificaram qual é a sonoridade deles e partiu para cima. Até um deles aqui, o Emerson, ele vai emprestar um fone para mim, já tá chegando. Já chegou para mim lá no Paraná, que eu chegando lá vou testar esse fone. Um dos fones, que ele tem. Mas ele é um exemplo disso. Ele identificou qual a sonoridade que ele mais gostava e investiu num fone que tenha essa característica. Outro amigo meu aqui também, posso dizer o nome dele? O EDX, o EdX, ele também foi algo que aconteceu. Hoje ele tem alguns fones bem mais caros, já quase nem olha mais para a cara da gente aqui. Se você fala que você usa um KZ ZSX, ele vai virar cara para você, nem vai falar. Não, brincadeira, não é assim não. Um cara super gente boa, cara que tem uma paciência gigante para poder ensinar as pessoas que estão começando. Mas ele também assim, ele identificou qual a sonoridade dele e aí ele partiu para alguns fones hoje um pouco mais caro. A mulher dele não sabe que é caro, mas aqui entre a gente são fones um pouco mais caros, mas que também tem uma qualidade de som sensacional, construção, e é a característica que ele gosta. Então esse é o meu conselho para vocês. Não saia do nada assim já comprando fones caros. Primeiro identifica qual a sonoridade que você quer e depois sim vale a pena ter um fone caro. Porque você tem aí, por exemplo, aí você tem 5 fones de R$150. Se você pegar esse dinheiro aqui e gastar num fone de R$750, um fone de 120, 130 dólares, com certeza você vai ter uma qualidade de som muito melhor. Então vale a pena você identificar e partir um pouco para um próximo estágio. Beleza? Esse era o conselho do tio Thiago aqui para vocês. E para as pessoas que falam, por que tio Thiago? Na verdade é porque eu sou conhecido como tio Thiago lá em Moçambique, num trabalho que eu faço já lá há quase 8 anos. E sempre quando eu vou lá todo mundo me chama de tio Thiago. Então sempre quando eu quero falar algo assim de uma pessoa um pouco mais velha, apesar que eu não sou tanto, mas eu acabo falando o tio Thiago. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.